Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance. Estamos passando por um momento nunca visto no nosso estado. São chuvas, são enchentes, são desabrigados, são doentes, é frio, são vírus e bactérias e fungos por aí. No programa de hoje, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET, eu trouxe o amigo Fernando Lippe, infectologista, para nos esclarecer e trazer mais informações para vocês sobre essas doenças que agora estão mais em alta e falado mais na mídia. Bem-vindo ao programa, Fernando. Grato, obrigado pelo convite, Rodrigo. Ficamos, nós e a TV e os espectadores, gratos também pelo teu tempo, doação. Segunda vez que tu já vens aqui na televisão gravar conosco, para poder fazer a nossa tarefa social de médico, que é também levar informação para a população, onde a gente consiga abrir mais a cabeça das pessoas para que procurem ajuda o quanto antes. Porque como é que é melhor prevenir do que remediar? Exatamente. E para a prevenção é essencial haver o conhecimento. Concordo plenamente. Então a gente escuta na mídia o que está mais se falando, sim, certo, é a leptospirose. Eu estou até cansado de dar tanta entrevista sobre leptospirose, que é um assunto que provavelmente tu não fala por meses no teu consultório. Né? Exatamente. A leptospirose é uma doença relacionada à questão da água por ser o meio de disseminação da bactéria, o chamado leptospira, que é eliminado tradicionalmente pela urina do rato. Então, situações de enchente, como a atualmente vivida pelo Estado, é bastante propício para a leptospirose. Tanto que até o momento já temos, que seja do meu conhecimento, 2 casos de óbito no estado por leptospirose. A doença, como doença, a manifestação pode, nas fases iniciais, se assemelhar muito à dengue, que é outro problema que a gente tem nessas circunstâncias, com febre alta e dores musculares. Tá? Caracteristicamente, essas dores musculares elas podem ser difusas, ou seja, afetar todo o corpo da pessoa, mas costumam se concentrar na região das panturrilhas, a popular barriga das pernas, e na região lombar, região das costas. São 2 lugares bastante comuns. Também é uma doença que não se caracteriza pelo rash, pelas manchas vermelhas na pele, o que ajuda a diferenciar em alguns casos de dengue. A importância da leptospirose é que a possibilidade de complicação, de evoluir para uma forma grave, existe, e nessas situações o risco do paciente evoluir muito mal, inclusive a óbito, é muito grande. Portanto, a desconfiança da leptospirose, a necessidade do tratamento, uma vez que haja suspeita, mesmo sem a confirmação, é extremamente importante. E a confirmação é feita como? A confirmação hoje ela é feita com exames de laboratório. Entre o 1º e 6º dia, na prática, na primeira semana, é coletado um exame de sangue chamado PCR, que procura o próprio agente causador da leptospirose. E a partir do 7º dia, nós passamos a procurar no sangue os anticorpos, a resposta do organismo à leptospirose. Tá? Mas é importante frisar que a ideia do exame é para a confirmação do diagnóstico. E para a necessidade do tratamento é pela suspeita clínica, mesmo que não haja coleta de exames. Começa com antibiótico específico. Perfeito. Antibióticos específicos, dados por 5 a 7 dias na média, e com isso o acompanhamento do caso. Não fugindo do nosso assunto tão importante, tu tocaste no ponto da dengue, né? Que foi antes dessa confusão aqui no estado, era outra confusão de saúde pública que estava acontecendo. Que parece que desligaram a chave da dengue e não se fala mais, né? Mas agora talvez com o frio vai baixar essa endemia.
Na verdade, a dengue acaba tendo uma ligação direta com a atual situação, e eu acho que o não comentário da dengue se assemelha muito à situação de não se falar de influenza com a chegada do Covid, ou seja, surgiu uma doença nova e as atenções se voltaram para ela. Não pode esquecer. Exatamente, porque a dengue é um problema no estado, já é um problema há vários meses, e a tendência em situações de enchente como essa é que uma vez que haja uma redução do nível das águas, ocorra o acúmulo de água parada. E esses locais serão propícios à colocação das larvas. Das larvas infectadas. Portanto, a dengue como doença, provavelmente teremos uma piora nas próximas semanas. Mesmo com frio? Dessa deposição. Mesmo com frio. O frio melhora a chance por reduzir a viabilidade do ovo, mas não impede que o vírus se desenvolva. Portanto, é uma doença importante nesse aspecto, principalmente na chamada fase pós-desastre, que seria a partir de 4, 5 semanas, que é o período que nós estamos começando agora. Ou não. Com a chuvarada que está toda aí, a gente não sabe quando que vai parar. Exatamente. A princípio para amanhã. Mas a princípio, como os níveis de água estão baixando em alguns locais, certamente já há água acumulada para nova colocação de ovos. Então, a dengue continua sendo um problema e como os sintomas característicos dela são febre alta, dores musculares e eventualmente as manchas de pele, a possibilidade de confundir com a leptospirose é grande. Tanto que a recomendação oficial da própria Secretaria Estadual é, na dúvida clínica, se trate as duas. Tanto para a dengue quanto para a leptospirose. É que a dengue é uma doença com tratamento de sintomáticos, né? Exatamente. Na verdade, a dengue nós não temos um tratamento específico. O que a gente sabe que faz diferença na evolução da dengue? A hidratação precoce, ou seja, a hidratação recente, a hidratação vigorosa, a hidratação que seja mantida durante a fase inicial, pelo risco desse paciente evoluir mal. É isso que faz diferença na mortalidade. E vários casos de dengue que eu acompanhei de perto, com dificuldade de ingesta líquida e hiperêmese, muito vômito, muito ânsia e vômito o tempo inteiro. Exatamente, tanto que os vômitos repetidos, vômitos recorrentes, são considerados um dos sinais de alarme, ou seja, um dos sinais de que o paciente precisa procurar atendimento, eventualmente de novo, se já procurou, e internação hospitalar para avaliação e tratamento. Tratar sintomas e hidratar bem o paciente. Isso é o mais importante, quer seja em casa, quer seja no hospital. Aproveitando tu aqui, né, como infectologista, a gente não fala muito também no nosso dia a dia. E as crianças no calendário vacinal têm a vacina de DTP, que é difteria, tétano e coqueluche. Com essas enchentes, é certo que muitas pessoas vão, que nem os antigos falam, se pisar, vão se machucar nessas, enfim, ferro, tijolo e tudo que tiver nessas águas, aí muita gente se machuca. Também as orientações, então, e os cuidados relacionados com a prevenção da doença do tétano. O tétano, nessas circunstâncias, realmente se torna um problema por essa questão de eventuais lesões em extremidades, tanto de pessoas atingidas pela enchente, voluntários, socorristas profissionais. Se associa a isso a possibilidade de mordedura por animais, o que traz um risco de contaminação para o tétano. Então, ter a vacinação do tétano em dia ou, em caso de dúvida, revisar isso é extremamente importante. Tá? A vacina do tétano é uma vacina extremamente eficaz, com uma taxa de eficácia acima de 98%, 99%, ou seja, ela funciona. Tá? A infecção pelo tétano é uma infecção com capacidade de evoluir de forma extremamente grave, inclusive com risco de óbito. E é uma doença imunoprevenível, como a gente chama, ou seja, se uma o calendário vacinação que tiver funciona. em dia. Tá? Exatamente. E importante lembrar quando falamos adultos, né, tem que ficar esperto no calendário vacinal. Você calendário que pode, vacinal, já vá atrás disso, ver se a sua vacina da DTP está em dia. Perfeito. Atendendo pacientes pacientes adultos, tradicionalmente eles se espantam às vezes com a lista de vacinas que saem no consultório. Eu sempre lembro eles que vacina não é coisa só de criança. A vacinação de adultos é extremamente importante. Ainda existe agora, essa época, o preconceito da vacina da gripe, né? Já é uma coisa super falada, super comprovada, e ainda eu tenho pacientes que me informam, eu não vou fazer.
E daí o que eu respondo? O problema é seu. Essa condição, além da vacina da gripe, a gente percebe para a vacinação do Covid. Pacientes, em função de informações da mídia, preocupados com a vacina e que não querem fazer. E a minha resposta tem sido a mesma, uma decisão pessoal. A vantagem, entre aspas, da situação, referindo-se ao Covid, é que hoje nós temos um alcance da vacina tão importante que a grande preocupação dos não vacinados são eles mesmos. No início da pandemia, quando nós não tínhamos a vacina, a preocupação de não vacinar era este paciente não vacinado contaminar outras pessoas. Mas hoje, em função desse alcance vacinal, realmente, o não vacinar passa a ser um risco para a própria pessoa e, eventualmente, aqueles que convivem muito perto e que não foram vacinados também. Uma coisa que a gente sempre escuta, as pessoas pedindo respostas, principalmente agora no consultório, que vai somar-se a esses ambientes fechados das doenças virais, que para mim, pacientes pessoais, houve, né, uma amostra muito pequena, mas várias pessoas, do influenza A. E isso entra uma relação sobre, doutor, quanto tempo eu preciso esperar agora para fazer a vacina da gripe? A recomendação clássica para a vacina da gripe é esperar 1 mês após a infecção, tá? Desde que comprovada. O que eu quero dizer com isso? O paciente que eventualmente apresentar sintomas respiratórios, que pode ser gripe, ou pode ser um resfriado comum, ou pode ser Covid, ou pode ser influenza A, mas não tendo a doença confirmada, havendo a possibilidade de vacinar, não deve perder a oportunidade. Tá? O intervalo de 30 dias é em função da doença comprovada para evitar uma eventual interação das defesas do organismo com a vacina. Mas não é motivo para não vacinar. Mas assim, eu digo, essa pergunta foi recente, tá? O irmão ficou doente e fez teste e comprovou. O mais novo, 3 dias depois, ficou igual. Eu orientei a mãe que não precisava fazer o examezinho do cotonete no nariz da criança, controlar, porque a certeza eu não tinha, mas a probabilidade era muito grande que era a mesma coisa que estava circulando dentro de casa. Então a orientação é que se espere os dois para que passa o prazo. Eu até nem falei 1 mês, eu falei daqui 21 dias tu te organiza para começar a fazer isso aí, para os dois. Perfeito. Em situações de epidemia ou pandemia de doenças de transmissão por aerossóis ou gotículas, como é a situação do Covid e do influenza, se lança mão muito do chamado diagnóstico clínico-epidemiológico, ou seja, temos um caso confirmado num determinado ambiente, por exemplo, uma família... Foi na Covid, assim, muitos casos. Exatamente. Assim também, né? Quando tivemos a pandemia de 2009, 2010 de influenza, a situação é a mesma, ou seja, outros casos no mesmo local, com sintomas semelhantes dentro dos dias próximos do primeiro caso, são considerados casos até prova em contrário. Principalmente porque, neste momento, a ideia é evitar a disseminação da doença. E se eu esperar conter a doença, é preciso controlar todas as pessoas com ela. O risco, de novo, entre aspas, nessa situação é eu ter um teste positivo para uma determinada pessoa, 2 ou 3 dias depois tem um familiar começando com sintomas, eu faço o teste e a doença vem negativo, e eu descarto ela como mas tal. Não, e na verdade o teste seja. É um falso negativo. Portanto, usar o critério chamado clínico epidemiológico, ou seja, clínico de sintomas, e epidemiológico do familiar com teste positivo, é um critério adotado hoje e continuará sendo adotado. Perfeito. Então isso serve de orientação para o pessoal em casa. Com certeza. E isso não importa se seja influenza A, B, H1N1, H3, Covid, enfim, gente. A coisa que eu falo que gerou muito burburinho na minha rede social é que tendo a possibilidade de não levar um filho para a escola com sintomas gripais, é muito importante que as pessoas entendam isso, porque essa criança, se realmente ela está contaminante, naquela salinha onde estarão pelo menos mais 19 colegas, mais ou menos nesse número, e vão brincar junto, não é uma certeza, mas é uma lógica de que pelo menos umas 5 ela vai tentar contaminar, o bicho vai tentar pegar. E isso aí vai levar para casa, que vai levar para os pais, e assim vai uma galera se contaminando. Então, dentro de sintomas gripais,
se possível, observe seu filho no seu ambiente doméstico, em casa, e para ver a evolução disso, para poder ir ou não para a aula. E hoje eu entendo que os pais trabalham e precisam levar seus filhos para a aula. E esse é o embate que gerou do meu comentário, de que, se possível, não leve para as aulas. Perfeito. Não, uma colocação excelente, até porque essa situação, ou seja, estou considerando de levar meu filho com sintomas respiratórios para a escola. Isto muito provavelmente indica que ele apresenta sintomas leves, nada muito sério, portanto, não vejo motivo para ele ficar em casa. Mas que pode aumentar e Exatamente. Ele é um contaminante. Considerando influenza, causador da gripe, considerando o Covid ou considerando os inúmeros vírus causadores dos famosos resfriados, a possibilidade dos sintomas serem, a intensidade dos sintomas serem utilizados para classificar a doença é impossível. A gripe e Covid vão apresentar casos com sintomas leves e outros com até risco de evoluir para forma grave. Perfeito. Igual a dengue. E no momento que eu estou levando meu filho, por menor que sejam os seus sintomas, e expondo outras crianças ao risco, eu aumento inclusive o risco do surgimento de um eventual caso grave entre as outras crianças. Entre as outras crianças. Ou até mesmo o teu filho que está leve e que pode evoluir, tu não sabe os próximos dias. Exatamente. E que ele pode ser naquele mesmo momento contaminado por outro colega que tenha outra doença viral. Perfeito. Que contágio. É o tipo de pensamento que funciona nos dois sentidos. Se eu não estou levando meu filho por estar doente, eu espero que os outros pais façam o mesmo para não contaminar o meu filho. Antes de terminar esse primeiro bloco, falamos, sobre a urina do rato, falamos sobre animais. Como é que será que vai ficar esse negócio de um monte de cão resgatado e animais domésticos com a antirrábica agora, já que estamos falando de doenças infecto-contagiosas? A antirrábica, na verdade, é uma vacinação que nós temos disponível só em casos de situações específicas de exposição a animais para os quais nós não conseguimos manter um controle, ou seja, acompanhar esse animal e ver se ele eventualmente não fica doente. Agora, esses animais resgatados, não se sabe se tem vacinação para antirrábica, eles, no caso, e não existe aquele, pelo menos pode ser que eu esteja desatualizado, mordedura canina ou de gato em membros, mãos e face, já começaria com esquema? A princípio não, porque nós sabemos que a maioria dos animais não terá essa situação. A raiva, apesar de ser uma doença extremamente grave, uma das poucas doenças que nós podemos dizer com uma mortalidade de quase 100%, ela não é muito comum. Tá? Portanto, a grande preocupação que a gente tem com mordeduras de extremidades, tanto de cães quanto de gatos, é a questão de contaminação secundária, ou seja, o tratamento com antibiótico. A infecção. Perfeito. Eventualmente a limpeza, se essa mordedura comprometeu órgãos mais sensíveis, como articulações. Tá? E a questão da antirrábica, ela entra no momento em que nós não conseguimos acompanhar o animal por 10 dias. Por quê? Porque em 10 dias o animal, tendo raiva, irá morrer. Portanto, ele será avaliado. Então, o risco é não conseguirmos acompanhar nesses 10 dias porque o animal morreu antes, por motivo desconhecido, ou porque o animal desapareceu. Nesses casos, sim, é recomendado a vacinação antirrábica e o acompanhamento. Havendo a possibilidade de acompanhar o animal, não se começa o tratamento porque a gente sabe que não é um problema esperar esse período. Falando em mordedura, antes de nós chamar nossos apoiadores, pior que mordedura de gato e de cachorro é a mordedura de gente. É a mais contaminada. É uma das grandes e é um problema mais sério, porque na maioria das vezes sabemos por que cães e gatos mordem. Humanos, às vezes, é mais difícil. Não tem como saber, né? Gente, voltamos após nossos apoiadores. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta.
Com espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Voltando então dos nossos apoiadores, eu aqui com o colega infectologista Fernando Lippe, meu colega também cooperado da Unimed Vale dos Sinos aqui em Novo Hamburgo. Fernando, vamos falar de uma das coisas que tu mais fazes hoje em dia e que essa gurizada, eu boto o dedo, e essas gurizadas depois dos 40, separados, desquitados, estão esquecendo, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Isso está muito vivo no nosso meio médico, porque talvez a gente investiga, né? Mas os casos chegam de maneiras com outras queixas e eu, como otorrino, investigo e acabo achando doenças sexualmente transmissíveis. Então eu gostaria que tu abordasse, deixando livre assim, uma sequência que eu vou te indagando e tal, sobre as ISTs, que é muito importante essa gurizada, digam-se os guris acima dos 40 e os guris acima dos 60 também, ficar espertos. Eu digo os guri-gurias, né? Estou dizendo numa forma plural, sobre as ISTs. Perfeito. As ISTs, antigamente chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, elas são doenças, então, como a própria terminologia diz, transmitidas através de relações sexuais. Elas são inúmeras, causadas por inúmeros agentes virais, bacterianos, fúngicos e protozoários. Algumas são mais comuns, outras menos comuns. Na prática, eu costumo falar muito para os pacientes em o que eu chamo, e isso não é uma divisão científica ou técnica, entre as ISTs silenciosas e não silenciosas. Quando eu digo ISTs não silenciosas, eu me refiro àquelas que o paciente não precisa se preocupar muito em procurar porque ele vai ser achado. Vai dar sintomas. Exatamente, são aquelas que vai dar pereba. Vai dar pereba. Perfeito. Eu diria que nesse grupo a clássica seria a popular gonorreia, causado por uma bactéria popularmente conhecida como gonococo e que pode também apresentar um quadro muito semelhante com outra bactéria chamada clamídia. Temos outras, como donovanose, linfogranuloma venéreo, mas a gonorreia se destaca por ter uma alta taxa de transmissibilidade e sintomas praticamente em 100% dos pacientes. Trancando a gonorreia, eu vou te dar o contra agora. Tem uma muito mais evidente e silenciosa, que é o papilomavírus. Perfeito. O papilomavírus... Aí, viu? Perfeito. Essa 80% da classe média parece que foi ou é contaminada pelo... O papilomavírus, eu diria que ele consegue botar um pé nos dois campos. Por quê? Ele se exibe em alguns casos. Exatamente. A maioria das pessoas já teve contato com o papilomavírus, mas poucos terão sintomas, que são as populares verrugas. Tá? O risco aqui que temos com o papilomavírus, o popular HPV, é o risco dessas lesões eventualmente evoluírem para câncer com o passar do tempo. Isso não é uma coisa imediata, não é uma coisa rápida, mas é uma coisa importante de ser avaliada. Por quê? Porque é uma doença que, apesar de causar lesões às populares verrugas, ela pode permanecer sem dar sintomas para o paciente. Portanto, se a verruga for localizada em um local onde não se consiga ter uma boa visualização, é capaz de passar despercebido. Vacinação? Vacinação disponível hoje na rede pública e na rede privada. Tá? Na rede pública visando principalmente os jovens antes do início da atividade sexual, porque se sabe que a vacina funciona para evitar a infecção, não para evitar lesões. Infectados. Lembrando, né, que o HPV, papilomavírus humano, eu como otorrino pego em consultório, caso recente,
de uma doença não tratada em paciente sexo feminino jovem, carcinoma de prega vocal depois da biópsia, por papilomatose, in situ, mas provavelmente essa pessoa ou se contaminou em relação sexual ou até mesmo não investigado no canal de parto de uma mãe infectada por papiloma. Perfeito. É importante lembrar que quando nos referimos a infecções sexualmente transmissíveis, estamos falando que a infecção ocorre pela relação sexual e o local de entrada será os locais da relação sexual, ou seja, a forma de relação sexual é importante na suspeita clínica. Muito bem. O herpes simples 1 e herpes 2, herpes genital, herpes bucal, casamento entre os dois. O herpes simples como doença, ele é considerado uma DST, transmissão sexual. Exibido, na maioria das pessoas tem um quadro inicial, mas a maioria das pessoas que tem esse quadro inicial jamais o repetirá. O que acontece é que um pequeno grupo acaba tendo quadros recorrentes desse herpes. O local do herpes também está relacionado à forma de transmissão. Tá? Oral, genital. Perfeito. Lembrando que o herpes também pode ser transmitido por contato, ou seja, a presença do herpes labial pode indicar uma transmissão por contato, batom, não necessariamente garfo, sexual. Copo, cigarro. Tanto contato direto quanto contato por materiais contaminados. Perfeito. Eu tô dando um gradativo aqui. Então agora vamos falar uma coisa mais séria, que começa não se exibindo e na segunda fase se exibe e a terceira também se exibe. Quem é? A boa e velha sífilis. Isso aí. A sífilis é uma doença classicamente considerada como um IST silenciosa, porque a transmissão costuma passar despercebida. A lesão primária, ou seja, aquela infecção inicial da sífilis, costuma cursar sem sintomas, portanto, pode passar despercebido. E a partir daí nós podemos ter fases de manifestações por todo o organismo, eventualmente fases comprometendo órgãos, a chamada sífilis terciária, e quadros do que chamamos de sífilis latente, que é a presença de sintomas positivos na ausência de sintomas. E sabemos que a sífilis como doença pode ficar variando entre todas essas fases conforme ela quiser. Daí a importância da investigação. E grandes complicações numa fase avançada da doença. Perfeito. Né? A sífilis terciária, que hoje felizmente é algo menos comum de se ver, é uma forma extremamente destrutiva, afetando órgãos de forma bastante severa, tradicionalmente cérebro, coração, pele e ossos. Muito bem. Teríamos uma outra IST não silenciosa, no caso, bastante famosa e bastante importante, que é o HIV. Essa eu ia chamar agora, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Perfeito. O HIV é a IST silenciosa por excelência, porque a infecção primária pelo HIV não costuma apresentar sintomas e a manifestação da infecção costuma ser o que chamamos de síndrome retroviral aguda, que se apresenta em 80% a 90% dos pacientes com sintomas semelhantes ao resfriado. Ou seja, pacientes que apresentam sintomas semelhantes ao resfriado podem estar tendo um HIV. Imagino que tem gente vendo esse programa hoje que está meio resfriado, vai ficar pensando o que eu fiz semana passada, retrasada, ai meu Deus, vai começar a rezar, o que eu fiz. O bom para essa situação é que temos testagem eficaz, testagem disponível, rápida, inclusive na rede pública, rápida, que funciona. O HIV como doença, ou seja, uma vez que a pessoa esteja contaminada, a síndrome retroviral aguda não é o problema. O problema é encontrarmos essa pessoa antes que ela evolua para uma fase em que os problemas de imunidade advindos por HIV vão trazer consequências. Portanto, o importante no HIV é o diagnóstico precoce. Para iniciar tratamentos. Perfeito. Hoje, a ideia de tratamento do HIV é tratamento quando do diagnóstico, não importa há quanto tempo a pessoa tem a doença. E daí existem os ciclos de tratamento, são vários antirretrovirais. Hoje, os antirretrovirais que nós temos disponíveis, eles funcionam de forma extremamente eficaz, fáceis de usar. Hoje, o nosso esquema de primeira linha é um esquema de apenas 2 comprimidos, uma vez ao dia. E a eficácia, na verdade, está relacionado a o vírus estar controlado e o paciente manter o uso do remédio. Se essas duas condições forem atendidas, não tem limite de
de prazo de eficácia do remédio. Enquanto ele funcionar, vai ser utilizado. E isso é controlado pelo sangue, pela isso carga é controlado viral. através de carga viral e CD4, os dois exames básicos. CD3 não usa mais? Não, usamos basicamente CD4 hoje. E isso é feito pela rede pública também? Rede pública, rede privada e de convênios. Perfeito. 90 dias, 180, Tradicionalmente, 120. uma vez que o paciente esteja com a doença controlada e tolerando bem o remédio, 2 exames por ano são suficientes para controlar. Desde que esteja honesto ao tratamento e tomando o remédio corretamente. E, em geral, hoje, com os exames que disponível, conseguimos descobrir quando ele não está tratando. Ah, porque isso regula tudo, né? Carga Exatamente. viral sobe. 2 ou 3 dias sem uso do remédio, o HIV já vai ser detectado no sangue. E outra doença que as pessoas relacionam muito com contágio com sangue contaminado e que pode estar casada às ISTs, que não é uma IST especificamente, no meu ponto de vista, que é a hepatite C. A hepatite C, ela realmente, a forma principal de transmissão da hepatite C é o sangue. Por isso, usuários de drogas injetáveis, compartilhamento de seringas, acidentes ocupacionais com profissionais de saúde é um problema. Como uma IST, ela se torna um problema em 2 grupos particulares. Primeiro, os HIV positivos, que apresentam um problema imunológico, um problema das defesas que facilita a transmissão. E quando lidamos com a relação homossexual anal e também a relação heterossexual anal. Tá? Por quê? Porque o tecido da região anal ela é um tecido mais frágil, portanto aumenta o risco de contaminação de fissuras. De hepatite. Exatamente. E aí ocorrer a transmissão do vírus. E sangramento. Mas como doenças, como uma IST, a hepatite C está meio caminho. Que não, mas eu quis trazer esse tema Perfeito. Porque ele é casado e a pessoa pode estar em dúvida, alguém Perfeito. que ouviu falar, eu acho que traz ele casa com o assunto. Eu diria que em termos de hepatites virais, mais importante como uma IST seria a hepatite B, que tem a mesma forma de transmissão da sífilis do HIV, ou seja, sangue e relação sexual, com uma taxa de transmissão extremamente alta na relação sexual, que a maioria das pessoas, felizmente, se cura espontaneamente, mas aqueles que não conseguem, em torno de 5 a 10% dos pacientes, necessitam, em geral, tratamento para a vida toda. Mas tem vacina também. Voltamos para a vacina da hepatite B. Perfeito. A vacina da hepatite B hoje tem uma eficácia tão alta quanto a vacina do tétano, que conversamos no bloco anterior. Extremamente eficaz, disponível na rede pública, hoje de aplicação universal no Brasil, ou seja, quem quer se vacinar por hepatite B não precisa de um médico, precisa de um posto de saúde, procurar e fazer a vacina. E a testagem para ver se positivou ou não? Tem se feito muito? Perfeito. Hoje, com os testes rápidos que nós temos, conseguimos fazer esse diagnóstico também de forma bastante eficaz e precoce. Porque tem pessoas que não positivam, né, na primeira ciclo de vacinas. Perfeito. Para as vacinas, em torno, se nós pegarmos de cada 10 vacinados, ou melhor dizendo, de cada 100 vacinados, 90 vão responder a um primeiro esquema de vacina. Dos 10 restantes, metade vai responder a um segundo esquema, ou seja, atingimos 95 casos. Os 5 casos restantes são chamados não respondedores. São pessoas que não respondem à vacina, não sabemos por quê, e estão sob risco. Portanto, são pessoas que, em caso de uma exposição de risco sanguíneo ou sexual, têm que ser avaliados para, eventualmente, alguma forma de profilaxia para hepatite B. Muito bem. Tu gostaria de deixar, Fernando, alguma consideração, algum alerta para nós terminarmos o programa, assim, para as pessoas ficarem de olho, tanto o ST, tanto os problemas das enchentes agora? Eu diria que quanto às ISTs, testagem, principalmente quando lidamos com as silenciosas, porque as não silenciosas, cedo ou tarde, vão achar a pessoa que as tem, mas a testagem, toda vez que houver uma exposição de risco, toda vez que houver uma dúvida, toda vez que tiver vontade, não existe limite. A testagem é a melhor maneira de encontrar essas doenças precocemente e realizar o tratamento quando adequado. Na dúvida, procure um médico. Exatamente. E quanto à questão da nossa atual situação climática no Rio Grande do Sul, hoje estamos numa situação de muitas pessoas desabrigadas e, portanto, levadas a abrigos. Nesses abrigos temos uma grande quantidade de pessoas vivendo em um pequeno espaço. Infecções de pele, fúngicas e contaminadas. Perfeito. Temos a sarna humana. Exatamente. Temos o piolho. Aí entramos no problema que vai além da pele, que inclui as diarreias por agentes infecciosos como vírus e bactérias,
a própria Covid, influenza e a tuberculose, tá? Que são doenças de transmissão por contato, portanto, situações em que é necessário a investigação de quem apresenta sintomas. Tosse, diarreia, dor abdominal, vômitos, febre, evitar disseminação. Febre, perfeito. Prostração, cansaço, enfim. Meus amigos, o nosso bloco já está terminando. Foi muito rápido, foi muito proveitosa a nossa conversa. A câmera fica à vontade para ti, Fernando, para deixar o teu @, se quiserem te procurar, te seguir, mandar perguntas, marcar hora contigo, enfim. Perfeito. Eu tenho Instagram, então, @drlpp_infectologista, e também um site com essa mesma denominação, drlppinfectologista.com.br, e lá existem os contatos para eventualmente marcar consulta, e em casos de esclarecimentos, o Instagram também é uma boa forma de fazê-lo. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela paciência de vocês, espero que tenham aproveitado e não esqueçam, saúde não é brinquedo. Até mais. Tchau, tchau. Até logo. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance.